Vamos falar sobre fé e que essa palavra ela alcance o teu coração. Hoje nós vivemos um tempo onde a fé, de fato, ela é muito falada, mas infelizmente pouco vivida. Olha só o que o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, escreveu. Lá em Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Escute, a verdadeira fé, ela não é contida apenas por palavras, mas principalmente por ações. O evangelho que Jesus nos ensina através das Escrituras, ele alcança não só a alma, mas precisa alcançar também mesas. Apóstolo Mateus, lá no capítulo 9, no verso 5, vai dizer aqui que Jesus, ele ia pelas cidades, ensinando, pregando, curando, porque ele via as multidões aflitas e desamparadas. E diz a palavra que Jesus teve compaixão dela. Essa palavra compaixão, ela vai aparecer em muitos outros versículos aqui. Lá em Lucas 10, também na passagem ali muito conhecida do bom samaritano, onde a Bíblia diz que o homem ele foi espancado, estava quase morto, passou um sacerdote, ignorou aquele homem, passou um levita, ignorou, mas teve alguém que, movendo-se de íntima compaixão. Escute, em outro versículo aqui, registrado lá em Lucas, tem uma passagem também sobre a viúva de Naim, uma viúva que estava ali no cortejo fúnebre do seu filho. E aquela mulher teve um encontro com o autor da vida. E a Bíblia mais uma vez vai usar o termo compaixão. E o que esses textos têm em comum? O que a gente pode aprender aqui e entender com essa palavra compaixão? Que diferente da empatia que a gente ouve muito, que é o poder de você se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro sente. A compaixão, ela vai além, porque além de você sentir a dor do outro, você tem uma forte motivação de sanar aquela dor. É impossível alguém que desenvolve a compaixão ignorar a dor do outro, passar de lado, fingir que não viu. Você ali, de fato, você se move com ações efetivas para, de uma certa forma, trazer alívio para aquela pessoa. E a compaixão, ela é isso. Ela está além da empatia. Você não apenas conforta com palavras, você não apenas traz conforto com o que você fala, mas é o que você faz diante das circunstâncias. E fé sensibilidade, sem sensibilidade, querido, ela se torna apenas uma religião, mas a fé com compaixão, ela é uma missão. E tem pessoas que estão à nossa volta hoje, que elas não precisam mais de ouvir um sermão, mas que elas precisam sim, através de mim e de você, ver o amor de Deus através desse sentimento que é a compaixão. Que as nossas ações, elas possam ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Que as nossas ações, elas possam revelar Cristo em nós. Tiago diz que a fé sem obras, ela está morta. E uma fé viva, ela se move. Uma fé viva, ela se manifesta. E uma fé viva é uma fé que serve. Não é sobre você ir para um culto domingo e apenas levantar as mãos, mas é sobre você estender as suas mãos no dia a dia, às pessoas que estão à sua volta. O evangelho que não toca o necessitado, escute. Evangelho que não toca o necessitado não é evangelho, porque Jesus cuidava da alma sim, mas ele também cuidava do corpo. E ele quer que nós façamos o mesmo. Ser generoso, querido. A generosidade, ela é um privilégio, que onde o maior beneficiado não é aquele que é alcançado por ela, não é aquele que é servido, mas é aquele que tem o privilégio de servir. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 11:17 que quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz.
Provérbios 11:25 vai dizer que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E Atos vai dizer que há maior felicidade em dar do que em receber, e isso a ciência já comprovou através de estudos. Tem uma universidade lá no sul da Escócia chamada Glasgow, fizeram um experimento científico. Escute, pegaram um grupo de determinadas pessoas, deram 10 libras esterlinas para um grupo e falaram que aquelas pessoas gastassem aquele dinheiro com elas mesmas. E em seguida pegaram outro grupo de pessoas, deram o mesmo valor, 10 libras esterlinas, e falaram que ela usasse aquele dinheiro com o outro. E olha o que aconteceu. O grupo com maior nível de felicidade estava naquele grupo que teve a possibilidade de pegar aquele recurso e investir no outro, não em si mesmo. Então, isso só revela o que a Bíblia já dizia, que há maior felicidade em dar do que em receber. Que a gente possa entender isso através das nossas ações, da nossa compaixão para com o próximo. Cada gesto de bondade, querido, é um sermão que a gente dá sem o microfone. Cada prato de comida, ele passa a ser um versículo vivo, e cada abraço sincero é uma semente que você planta no reino de Deus. O evangelho que Jesus nos ensinou, ele é simples. Eu vou repetir, o evangelho que Jesus nos ensinou é simples, porém é poderoso. Se resume em amar a Deus e ao próximo. Fé não é emoção, é movimento. Amor não é discurso, mas é entrega. E a missão, ela não é um evento, precisa ser um estilo de vida. Nós precisamos estar atentos à nossa volta. E talvez Deus esteja chamando eu e você para voltar hoje para essa prática do amor. Quem sabe para ser resposta para a oração de alguém nesse momento, para transformar o pouco que nós temos em um canal de bênção para a vida de alguém. Deus quer usar você no seu bairro, Deus quer usar você na sua casa, Deus quer usar você na sua igreja, Deus quer usar você no seu trabalho, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé, é pior do que o infiel. E você talvez esteja se perguntando: Felipe, mas quem são os meus? A Bíblia vai nos relatar um momento onde Jesus tem um encontro com Pedro e pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Esses são os meus e os seus, querido. São aqueles que estão à vista dos nossos olhos. Diante dessa mensagem, eu quero te apresentar 2 bacias. Você tem 2 bacias disponíveis. A primeira é a de Pilatos, aquela bacia que você usa para lavar as mãos. Fala de alguém que não quer se comprometer, de alguém que decidiu se isentar. A segunda bacia é a bacia de Jesus, a bacia que lava os pés, de alguém que decidiu se comprometer, decidiu se posicionar. Que essa mensagem ela possa ter falado ao teu coração, mais do que isso, que ela possa gerar transformação e ação na minha e na sua vida. Deus te abençoe.